O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Senhor tem de fato gritado a cada um de nós, para a gente voltar ao primeiro amor, voltar àquele amor que nós tínhamos por Jesus. E que de repente, devido às situações, nós vamos deixando que aquele amor vá se apagando, que aquela lâmpada vai se apagando, que aquela luz vai sendo ofuscada por tantas situações na nossa vida. Hoje nós celebramos um grande santo na igreja. Um grande santo na igreja. E hoje o Evangelho justamente traz para nós as duas realidades que nós precisamos meditar no dia de hoje, A realidade do santo, Maximiliano Kolbe, Maria Kolbe, e também a realidade do casamento, Porque o Evangelho justamente vai falar dessas duas realidades, da fidelidade que deve-se ter dentro do matrimônio, e também vai trazer a fala sobre a virgindade, o celibato, que é a segunda parte do Evangelho. E olhando hoje para a vida de São Maximiliano Kolbe, um grande homem da igreja, não sei quem conhece esse santo aqui ou já ouviu falar, levanta a mão. Olha, que maravilha, glória a Deus. São Maximiliano Kolbe é um santo muito importante na igreja e muito bem conhecido também na igreja, E São Maximiliano Kolbe, ele teve as suas experiências já na infância. Diz que hoje à noite vai passar o filme dele na Canção Nova, diz que amanhã e domingo vai passar o filme novo dele na Canção Nova. Tem um filme novo dele que vai estar passando esses 3 dias na Canção Nova. Vale a pena todo mundo assistir, para a gente conhecer um pouco mais da história de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano, desde pequeno, quando criança, ele era muito bagunceiro, muito levado, vai dizer a sua biografia, e um dia sua mãe questionou ele o que ele queria da vida, O que ele queria ser na vida, o que ele queria da vida e tudo mais. Passado um tempo, ele foi à igreja, e depois que ele esteve na igreja, ele
teve uma experiência naquela igreja e voltando para casa, sua mãe percebeu que ele estava diferente, que tinha acontecido alguma coisa na igreja, que tinha acontecido alguma coisa que tinha mudado o coração, o pensamento, o jeito dele, né? E a mãe dele foi conversando até que ele conta que Nossa Senhora, ele teve uma visão com Nossa Senhora, e onde Nossa Senhora oferecia a ele 2 coroas, 2 belas coroas, uma branca e uma vermelha. E Nossa Senhora pergunta para ele, né, qual das coroas ele queria. E aí ele, como uma criança, né, a criança você vai mostrar para ela, vai dizer, né, as 2. Óbvio, né, a criança é esperta, vai querer escolher uma. Se é 2 bonitas, né, coloca 2 chocolates lá para ver se as crianças vão querer as 2, né, lógico. Então, as 2 muito chamativas, muito bonita, ele falou para Nossa Senhora, eu quero as 2. E aí a gente vai olhar para a história de São Maximiliano Kolbe. Ele contando para sua mãe, depois que ele contou para sua mãe essa história, sua mãe e ele foi diante da imagem de Nossa Senhora e rezaram a Ave Maria. E São Maximiliano Kolbe é um grande divulgador da Imaculada Conceição. É um grande divulgador de Nossa Senhora, um grande amante da Virgem Maria. Depois ele então cresce, se torna sacerdote, né, presbítero, um grande santo. Ele então, um certo dia, ele é preso, porque ele cria a Milícia da Imaculada, que era as redes sociais da época, era o jornal, né? Então ele começa a fazer a Milícia da Imaculada e a divulgar, né, vários escritos, jornal, uma revista, não sei se era um jornal ou uma revista na época, e começa a divulgar. E começa a ficar muito conhecido, muito famoso, e começa a trazer cada vez mais vocação, né, para a sua congregação. Só que isso incomodou as autoridades da época. E aí a Polônia começou a sofrer, né, com a guerra, e o nazismo chegou na Polônia, então prenderam vários freis junto Frei Maximiliano Kolbe. Né? Ele foi preso e foi para o campo de concentração de Auschwitz, que é um campo de concentração, o pior campo de concentração que tem. A história, tive a oportunidade de estudar um pouco na filosofia sobre esse campo de concentração, é um dos campos de concentração piores do nazismo. E ele foi para esse campo de concentração. E aí está a beleza daquilo que Nossa Senhora falou e daquilo que o Evangelho hoje traz para nós. Né? Nossa Senhora dá para ele, então, a coroa branca, que significa a coroa do celibato, da virgindade, mas Nossa Senhora também dá a coroa vermelha, que significa o quê? A coroa do martírio. Do martírio. E dentro do campo de concentração, ele viveu essas 2 realidades também. Ele assume na sua vida o celibato, né, a virgindade, um homem casto, que é a segunda parte desse evangelho de hoje. Se a gente for pegar a segunda parte do evangelho de hoje, né, Jesus vai dizer isto, vai falar sobre o celibato. Vamos pegar aqui, que é muito importante a gente pegar a palavra de Deus, né? Nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Por que existe homem incapazes para o casamento? Porque nasceram assim, com uma deficiência, com um problema de saúde, com um problema mental, né, com um problema psicológico. Não casam. Existe aqueles que são feitos, existe os homens que assim o fizeram, incapazes para o casamento. Porque na época de Jesus, no passado, os reis iam guerrear e precisavam de homens para cuidar das suas esposas, né? Então, o que eles faziam? Né?
capavam lá o homem. Então se tornavam eunucos, né? Porque era garantia, né, de não acontecer nada com as suas esposas, né? Então eles eram castrados, né? Então isso os homens faziam. Agora o Senhor vai dizer: outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aqui entre a realidade de São Maximiliano Kolbe. Aqueles que abraçam a castidade, a virgindade na sua vida por amor ao reino dos céus. Por amor ao reino dos céus. Essa é a beleza na vida de São Maximiliano Kolbe e de tantos santos, né, e santas da igreja. Santa Dulce, que está aqui, o quadro dela está aqui à frente, que ontem nós celebramos, abraçou também a castidade, a pobreza, a obediência, que geralmente são os votos que nós religiosos fazemos, né? E que também é o voto do celibato que o sacerdote, o presbítero diocesano faz, né? De se manter casto. E isso é o próprio Cristo que pede, é o próprio Senhor que nos pede, né? Assumimos o celibato e a castidade por amor a Deus, por amor ao Senhor. Mas depois nós vamos ver na vida de São Maximiliano Kolbe, na sua história, que quando ele abraça o martírio por uma causa maior. E por uma causa que nos leva a ter vocações e que são aqueles que são responsáveis pela vocação na igreja. São Maximiliano Kolbe abraça o martírio num certo dia, onde que no campo de concentração, um daqueles que estavam presos consegue fugir, não sei como que ele conseguiu fugir, porque foi sortudo de conseguir fugir do campo de concentração. À noite, quando eles vão contar os prisioneiros, está faltando um. E quando falta um, eles castigam então os prisioneiros, escolhendo 10 para ser morto. E aí dentro desses 10, escolhido aleatoriamente, e dentro desses 10 tinha um homem, um pai de família, que ao ser escolhido, vai em prantos, vai gritando, dizendo: sou pai de família, eu tenho uma família, eu tenho filhos, e não vou ver eles nunca mais, em desespero. E São Maximiliano Kolbe fica comovido, sente compaixão daquele homem, que é o sentimento de Jesus, né? Sente compaixão, se coloca no lugar daquele homem, tem misericórdia daquele homem. E São Maximiliano Kolbe vai até o capitão e diz: eu assumo no lugar deste homem. Aí ele apanha bastante pela ousadia de sair do seu lugar e ir até o capitão. E aí o capitão pergunta para ele: quem você pensa que é? E aí ele fala: eu sou sacerdote da igreja católica, eu sou padre e eu quero assumir o lugar dele. Ele é pai de família. E aí então ele assume o lugar daquele pai de família, colocam esses 10 homens num quarto sem comida, sem água, e ficam ali 14 dias para morrer de fome e sede. São Maximiliano Kolbe fica mais 14 dias lá, não morre. Então depois eles dão uma injeção com ácido, aonde que ele morre. Depois colocam fogo, né, nos corpos lá. Por isso que hoje não tem o corpo, não tem o túmulo de São Maximiliano Kolbe. Uma história belíssima. Que aí chegou o ponto que eu queria falar também. São Maximiliano Kolbe dá a vida por causa de uma família. Por causa de uma família. Porque ele sabe o valor que tem uma família. Um sacerdote foi capaz de dar a vida por uma família. Vocês entendem o valor que tem a família? Entendem o valor que tem o sacramento do matrimônio? Hoje o tema da Semana da Família é família e compromisso com a vida. Família é o maior bem que nós temos na igreja.
o matrimônio é o maior bem que nós temos na igreja, porque graças à família se gera vocações para a igreja, se gera grandes santos para a igreja. Por isso que a família não pode estar fechada em procriar, na procriação. Por isso que o casal não pode estar fechado em ter filhos. E o grande problema que nós temos hoje na igreja é que as pessoas querem aproveitar o casamento, não querem ter filhos tão cedo. Tão cedo. Não é verdade? Eu já cansei de escutar várias vezes alguns falar, não, vou ter filho agora não, deixa eu aproveitar meu casamento, 3 anos, daqui uns 5 anos eu tenho filho. O intuito do casamento é a procriação. O intuito do casamento é buscar fazer a vontade do Senhor, né? Então, o que eu vejo hoje é esse não acreditar na providência de Deus, né, dos casais. É esse não acreditar que Deus é capaz de sustentar, que Deus é capaz de prover, que Deus é capaz de realmente fazer com que aquele pai e aquela mãe mantenham a sua casa. Eu tenho um casal de amigo, conheci eles num processo terapêutico, eu atendia um morador de rua, e esse casal assumiu o cuidado desse morador de rua. E eles iam todo mês na chácara para acompanhar esse morador de rua. E fiquei muito amigo deles, até hoje a gente conversa e tudo. Esse casal, eles abraçaram essa bela missão de procriar. Eles têm 7 filhos e querem ter mais. E Deus provê tanto na vida deles, Deus provê tanto abundantemente na vida deles, porque eles não têm medo. Eles não tiveram medo. Lógico que a gente entende que existem casais que têm algumas dificuldades, né? Tem tudo isso. Mas o que faz, de fato, o casamento se consumar é o quê? É a procriação. É ter filhos. A consumação do casamento se dá na prole, nos filhos, quando eu tenho filhos. Por isso que o casal, quando ele assume o matrimônio na igreja, adiante do sacerdote, o padre pergunta, né, para eles, estão dispostos a educar os vossos filhos na fé da igreja? E aí eles dizem sim, porque é uma das missões do casal, ter filho, procriar, gerar, educar na fé em Cristo Jesus, na fé católica. Não podemos nos fechar a essa grande graça. Infelizmente, hoje, vai entrando esse individualismo, esse egoísmo no meio das nossas famílias. E aí as mulheres vão se entrando no medicamento, depois de 5 anos, querem ter filhos. E o que acontece? Não conseguem. É porque Deus não quer? Não. É porque buscou em não ter filhos. E a gente sabe que os medicamentos de hoje, é só buscar um pouco o lado científico, nós sabemos que os medicamentos de hoje acabam destruindo o corpo da mulher, né, os órgãos da mulher. E depois a mulher não consegue realmente gerar. E digo isso porque tenho várias amigas, casais amigos que lutam, mas devido a um histórico de uso excessivo, né, de medicamentos, infelizmente não consegue. Irmãos, isso é tão sério, porque nós não escutamos a voz de Deus. Nós não escutamos, nós endurecemos o nosso coração, como hoje Jesus diz, quando vão se questionar com relação ao divórcio. O sacramento é tão sublime, a família é tão sublime, que nós vemos hoje esse santo que dá a sua vida pela família, esse homem que consome a sua vida pela família.
E hoje nós vemos tantos casamentos se desfazendo, porque não sabem se perdoar. Não sabem amar, não sabem passar pelas dificuldades juntos. E a palavra de Deus é bem claro que Deus uniu, o homem não separa. O homem não separa. Não há como separar. E aí eles questionam, mas Moisés deu a certidão do divórcio. O que Jesus diz? Por causa da dureza do vosso coração. Eu pergunto, hoje eu fico pensando, né? Meditava isso, ficava pensando, quantos casais estão com o coração endurecido, né? Quantas famílias estão com o coração endurecido? Não estão escutando a voz de Deus. E eu acho que esses temas a gente tem que tocar mais, tem que ser falado mais na igreja, sabe? São temas que a gente precisa se aprofundar. O divórcio, Deus não quer que o homem se separe da mulher. Por isso que quando os casais vêm falar comigo, eu sempre digo, luta, reza, dobra seu joelho, lute pelo seu matrimônio. Se ele é um cachorro, se ele te traiu, dobre os seus joelhos pelo seu esposo. Se a sua esposa te traiu, dobre os seus joelhos pela sua esposa. É isso que é se assemelhar à cruz de Cristo. Não é virar as costas um para o outro. Isso não é casamento. Porque no casamento vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas cruzes. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a gente vence. A gente passa. A gente passa. Precisamos dobrar o nosso joelho e não virar as costas. Família, nós precisamos abraçar a causa de Jesus Cristo, onde num mundo que faz de tudo, prega todo o contrário do que Cristo nos traz enquanto família, nós que acreditamos em Jesus Cristo, que cremos na sua palavra, devemos ficar firmes. Perseverar, a exemplo da Sagrada Família, olhando para ela, olhando para aquilo que Jesus nos pede a viver, nós devemos buscar, viver dentro da nossa família a lógica do Evangelho, a lógica da nossa igreja, da doutrina da nossa igreja, quando se fala de família. É muito importante nós termos consciência disso. Precisamos conhecer mais, precisamos buscar mais e precisamos ter um amor pela nossa igreja como São Maximiliano Kolbe, de dar a vida pela nossa igreja, por Jesus, de amar cada vez mais o Senhor. Por isso, vamos cantar mais uma vez? Vamos pedir mais uma vez essa graça de voltarmos ao primeiro amor? Porque só voltando ao primeiro amor nós criaremos esse desejo no nosso coração de ser a exemplo de São Maximiliano Kolbe, de ser a exemplo da Sagrada Família, de irmos contra a maré deste mundo, de irmos contra a lógica deste mundo. Quero dizer, católico, nós não podemos nos conformar com a lógica do mundo. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo diz que é família. Nós temos que nos conformar. Conformar significa forma, né? Formato. Nós devemos nos conformar com a lógica da palavra de Deus, com a lógica de Jesus Cristo, de Maria e de José. Hoje se fala de um outro estilo de família, mas não é a família do Evangelho. Não é a família de Jesus Cristo. Nós, católicos, devemos seguir a doutrina católica. Devemos seguir a doutrina católica. Não devemos ir pela lógica do mundo. Não podemos ter medo de ter filhos. Não podemos ir entrando em medicamentos, né, a mulher principalmente, impedindo a graça da concepção,
a graça do gerar. Não podemos. Não podemos entrar na lógica do mundo, de nos fechar ao amor, de nos fechar a Jesus Cristo. Feche seus olhos um instante. Peçamos essa graça. Diga para Jesus: Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Jesus, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a sentir o teu amor por mim. De repente, seu coração hoje se encontra vazio. Você está aqui na missa, mas a sua cabeça nem está aqui. Você está em casa, mas você está aí preocupado com tanta coisa, mexendo com tanta coisa. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Peça a Jesus: faça que eu volte ao centro, que és tu. Dai-me essa graça, Senhor Jesus, de voltar à centralidade, que é tu. De buscar a santidade, custe o que custar, Senhor. Custe o que custar. Na minha casa, com os meus. Jesus, é tão difícil. Fala para Ele como é difícil na tua casa. Como que está sendo difícil na tua casa em amar aqueles que lá estão. São Maximiliano Kolbe não conhecia aquele homem, mas ele amou aquele homem. Ele amou a ponto de dar a vida, de se colocar no lugar daquele homem e dar a sua vida por aquele pai de família. Peça a graça de amar os seus. Peça a graça de amar aqueles com quem você trabalha, que eu sei que é tão difícil às vezes. Aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que fala mal de você. Na nossa casa, na nossa família, aquelas pessoas que criticam o tempo inteiro, que falam mal o tempo inteiro, que falam palavrão ao tempo inteiro, e você se incomoda. Ou aquela pessoa da sua casa que não quer rezar, que não quer saber mais da igreja, que não quer saber mais de dobrar os joelhos, e que até te xinga quando você fala em rezar. Peça a graça de amar. Peça a graça de perdoar. Peça a graça de voltar à intimidade. Quantos de nós não temos mais intimidade com o Senhor? Não tiramos mais o tempo para rezar. Não adoramos mais Jesus na Eucaristia, temos preguiça de pegar a Bíblia, temos preguiça de rezar o terço. Peça a graça de voltar à intimidade com o Senhor.